Entre o fim do século XIX e o início do século XX, o movimento nos portos brasileiros cresceu consideravelmente, principalmente em comparação com períodos anteriores. O movimento dos portuários no embarque e no desembarque de mercadorias era grande. Além disso, havia um intenso movimento de chegada de imigrantes em busca de melhores oportunidades de vida. Nas primeiras cidades do país, o tempo parecia mais acelerado. O antigo bonde, puxado por burros, foi substituído pelo bonde elétrico. O bonde elétrico tinha capacidade para transportar um grande número de operários para seus locais de trabalho. A cada dia, novas indústrias e fábricas se estabeleciam. Um novo ritmo de vida e de trabalho surgia nas cidades. Os homens públicos debatiam sobre a melhor política para as finanças e sobre o rumo da economia brasileira. Os operários, por sua vez, defendiam seus interesses em sindicatos e partidos. A Primeira República foi palco de intensos conflitos políticos e militares. Além disso, foi marcada por graves problemas de ordem econômica e social. Na passagem do século XIX para o século XX, o café continuava sendo o principal produto de exportação do país. No entanto, essa produção esteve exposta a crises de diversas naturezas. As crises eram desencadeadas principalmente por causa das súbitas variações da oferta do produto no mercado externo. Essas variações eram causadas pelos efeitos do clima sobre os cafezais e pela concorrência internacional. Um dos principais motivos da desestabilização econômica na Primeira República foi o crescente déficit nas contas públicas, ou seja, o governo gastava mais do que arrecadava. A despesa do governo com operações militares contra as revoltas que aconteciam naquela época foi um dos motivos de déficit. Outro fator foi a queda dos preços do café no mercado internacional na super safra de 1896 e 1897. Para equilibrar as contas públicas e ainda pagar os juros de dívidas anteriores, os governos republicanos fizeram empréstimos externos. Isso fez com que a dívida externa brasileira crescesse cerca de 30% entre 1890 e 1897. Em 1898, o presidente Campos Salles fez um acordo com os credores brasileiros no exterior. O principal acordo foi feito com a Casa Rothschild, que desempenhou desde a independência o papel de agente financeiro do Brasil com a Europa. Em troca de um novo empréstimo de 10 milhões de libras, nosso governo se comprometia a adotar uma política monetária rígida. Essa política buscou controlar o volume de dinheiro em circulação no país e manter o valor da moeda brasileira em relação à libra inglesa. Na época, a libra inglesa era a principal moeda do comércio internacional. Nesse período, o setor cafeicultor começou também a enfrentar a dura política monetária dos governos Campos Salles e Rodrigues Alves. Essa política monetária impedia a desvalorização cambial necessária aos cafeicultores que desejavam trocar suas libras por dinheiro brasileiro. Os governos dos 3 estados produtores de café, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, buscavam uma solução. Em 1906, assinaram um convênio de Taubaté, que firmava os compromissos de obter preços baixos para o produtor e de estimular o consumo. O convênio de Taubaté tinha 2 pontos básicos. A negociação de um empréstimo de 15 milhões de libras esterlinas para custear a intervenção do Estado no mercado para a compra do produto por um preço conveniente à cafeicultura. E a criação de um mecanismo destinado a estabilizar o câmbio, impedindo a valorização da moeda brasileira. O governo deveria comprar com os recursos externos as safras abundantes, fazendo estoques de mercadoria, e ele poderia vendê-la no mercado internacional no momento que fosse mais oportuno. O plano se baseava na ideia da alternância entre boas e más colheitas e na expectativa de que as compras governamentais reduziriam a oferta do café, o que faria os preços subirem. A maior concentração de produtores de café estava em São Paulo. Por isso coube ao governo paulista colocar em prática as decisões do convênio de Taubaté. Afinal, o Estado era o maior interessado em reduzir a crise do setor.